Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu book haul com as minhas aquisições de agosto. Já começo o vídeo avisando pra vocês que essa semana vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Tenho tentado ao longo dos últimos meses fazer pelo menos uma vez por mês, né, uma semana de vídeo todo dia. Vamos ver se eu consigo manter daqui em diante. Nesse vídeo, como eu mencionei, eu vou mostrar pra vocês então tudo aquilo que eu recebi, ganhei, comprei ao longo do mês de agosto. E já adianto, o vídeo vai estar recheado. Com a Editora Arqueira eu recebi dois diferentes livros, dois romances de época, um deles Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn, que é o primeiro livro da duologia Agentes da Coroa. O segundo livro já foi lançado agora em setembro e é um livro que na realidade eu já li. Eu li em formato de banca anos atrás, adorei a leitura e agora então tô ainda mais curiosa pra ler esse daqui. No caso, a gente vai ter a história de uma dama que vai ser sequestrada por engano. Só que ela vai fazer a egípcia ali e fingir que ela é de fato a pessoa, né, que o sequestrador estava querendo sequestrar, porque ela tá com um casamento marcado. E se ela ficar sequestrada por mais algumas semanas até ela completar 21 anos, quando ela for resgatada, ela consegue se livrar, né, desse casamento e seguir com a própria vida. Já o outro foi o livro da Sarah McLean e é o livro 11 Leis a Cumprir na Hora de Seduzir, que é o último livro da trilogia Os Números do Amor. Aqui no caso, a protagonista é a irmã do meio, né, dos dois mocinhos dos dois primeiros livros. A Juliana, então, é a filha da mesma mãe, né, dos dois mocinhos, mas o pai dela é italiano, onde ela sempre morou, e agora, após a morte dele, ela acaba indo pra Inglaterra pra ficar com os irmãos. Porém, como ela não pertence, né, àquela sociedade, não pertence àquela nobreza, ela tem muitas dificuldades para se ajustar. E aí, quando ela acaba conhecendo um dos duques dali, muitos problemas vão surgir e a história vai prosseguir. Já com a Companhia das Letras, recebi diferentes livros, entre eles Suicidas, do Rafael Montes, que é o primeiro livro do autor, um dos livros dele que eu mais tenho vontade de ler. Aqui a gente tem a história, né, de alguns jovens que participaram ali de uma roleta russa e deixaram todo mundo intrigado porque eles teriam participado de um jogo assim tão perigoso, sendo jovens privilegiados e tudo mais. Um ano depois dos acontecimentos, uma investigadora vai resolver tentar investigar o caso com as mães, né, desses suicidas, para tentar descobrir o que foi que realmente aconteceu. A editora Companhia das Letras me mandou, além do meu exemplar, mais um que vai ser em breve sorteado pra vocês, então fiquem de olho. Também do grupo Companhia das Letras, mas pelo selo da Paralela, eu recebi Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho, que foi o meu primeiro contato com uma das obras, né, do Paulo Coelho. Já tem resenha escrita no blog, né, comparando o livro com o filme, que foi lançado em 2010 com a Sarah Michelle Gellar no papel principal. Aqui no caso, então, a gente tem a história da Verônica, que é uma jovem ali de 24 anos que um dia resolveu cometer suicídio, porém ela acaba sendo resgatada antes que isso finalmente aconteça e acaba acordando depois em um manicômio para onde ela foi levada para se recuperar. Quando ela acorda, ela descobre que o coração dela acabou ficando comprometido, né, com os remédios que ela tomou pra se matar, então ela vai ter apenas alguns poucos dias de vida. O livro tá sendo sorteado no Top Comentarista lá no blog, então se você tem interesse em fazer a leitura, corre lá pra participar. E também do grupo Companhia das Letras, pelo selo da Seguinte, eu recebi a prova de O Beijo Traiçoeiro, da Erin Beatty, que é o primeiro livro da trilogia Traitors. Já tem resenha escrita dele no blog também, e aqui a história promete ser um misto de Jane Austen com espionagem. No caso, a gente tem a história de então uma protagonista que tem 16 anos e ela foi considerada então como não apta a se casar. Ela acaba indo trabalhar como auxiliar da casamenteira, então, que procura realizar arranjos ali de casamentos na sociedade. E quando ela passa então a acompanhar uma comitiva de damas, né, que estão indo para participar de um evento que acontece, né, para promover casamentos ali com a realeza, elas vão sendo acompanhadas também por um grupo de militares que estão realizando uma espionagem. E essa protagonista, então, quando eles percebem, né, que ela tem habilidades especiais, que vai acabar servindo de espiã para fornecer informações importantes para eles. Com a editora Galera Record, eu recebi dois diferentes livros, um deles já foi lido, foi o Confesse, da Colleen Hoover. Aqui no caso a gente tem a história da Auburn, que está prestes a completar 21 anos e acabou de se mudar, né, de Portland, onde ela morava, para o Texas, por conta de vários acontecimentos que ocorreram ali na vida dela. Basicamente, destruíram tudo aquilo que ela vivia, tudo aquilo que ela tinha. Então agora ela tá tentando reconstruir essa vida, enfrentando inúmeras dificuldades. No momento em que ela está extremamente precisando de dinheiro, ela acaba um dia chegando em um ateliê de um artista que utiliza
confissões anônimas das pessoas para fazer as obras de arte dele. E aí, quando ela chega nesse ateliê, ele oferece para ela um trabalho de uma noite para ser recepcionista ali, e ela vai ganhar um dinheiro absurdamente alto, né, pro trabalho, então ela com certeza acaba aceitando. Só que nessa que ela aceita, ele também sendo todo misterioso e tal, eles acabam se envolvendo. E o outro livro que eu recebi da Galera Record tá na minha lista, né, de próximas leituras, é Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares, que vai trazer a história então da Isadora, que tá no último ano de faculdade dela, quando ela acaba descobrindo que o namorado dela traiu ela com a melhor amiga dela. Até que a prima dela um dia vira pra ela e fala: vamos pra balada que você tá muito mal, você precisa se divertir. E quando ela tá lá, ela acaba encontrando uma misteriosa funcionária que aponta pra ela que é óbvio que o relacionamento dela com o ex ia dar errado, afinal ela é ariana e o cara é de peixes, isso nunca ia dar certo. Intrigada por essa questão astrológica, ela resolve fazer pro TCC dela uma pesquisa envolvendo os signos. Então ela abre um blog com o pseudônimo de Valentina e a proposta é que ela saia com caras de cada um dos signos do zodíaco pra poder então fazer toda essa pesquisa. Vocês vão ver que os próximos livros que eu mostrar eram livros que eu não estava esperando receber, e eu recebi bastante coisa. Da editora Bestseller eu acabei recebendo o Putz Casei, que é o livro do Daniel Radke, que tem uma fanpage, né, no Facebook com esse mesmo nome, que foi onde ele começou a postar crônicas, né, sobre a vida dele de casado, após então ele ter se casado, e essas crônicas saídas de lá foram transformadas nesse livro, e que vai mostrar todas as dificuldades, né, de recém-casados, ou como é então essa vida matrimonial. Com a editora Dark Side Books eu recebi o livro Ecos, da Pan Munhoz Ryan. Aqui a gente vai ter tanto uma mistura de fábula, contos de fadas, quanto todo um embasamento histórico. A história começa 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial, quando um garoto acaba se perdendo em uma floresta e lá ele encontra 3 irmãs mágicas que são prisioneiras de uma bruxa, e ele promete então libertar essas 3 irmãs utilizando a gaita mágica dele, caso elas o ajudem a sair da floresta. E então a gente vai passar a ter diferentes histórias de diferentes pessoas ao longo dos tempos, vai passar por diversos períodos de pessoas então que vão ser auxiliadas por essa gaita mágica. Já com a editora Gutenberg eu recebi o livro Uma Viagem Inesperada, é uma parceria entre o Maurício de Souza e as autoras Babi Dewitt, Carol Cristo, Melina Souza e Pan Gonçalves. Cada uma delas escreveu uma diferente história de uma das personagens, né, da Turma da Mônica jovem. O livro recebeu ilustrações inéditas do Maurício de Souza, então próprias para a história. Cada uma das personagens aqui, que são a Mônica, a Magali, a Denise e a Marina, vão fazer uma viagem diferente, conhecer um diferente lugar. O Maurício de Souza, né, falou na Bienal que a ideia também, né, para esse projeto é que os jovens, já que já foram muito, né, influenciados pelos gibizinhos da Turma da Mônica, eu mesma comecei a ler com os gibizinhos da Turma da Mônica, enfim, a ideia é que os jovens, mais do que gibis, passem a ler livros. Então foi daí que surgiu a ideia desse projeto, tô super curiosa pra fazer a leitura. A Amazon me enviou um livro também que eu tava bem de olho nele, que é o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei pronunciar o nome, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Ela é uma autora nigeriana, tem bastante já influência na atualidade, as obras delas estão sendo cada vez, né, mais lidas, mais publicadas. Aqui no Brasil a gente já teve o Americana, já teve o Sejamos Todas Feministas, e esse aqui é um livro de contos dela que vai abordar diferentes temáticas como imigração, preconceito racial, batalhas religiosas, vai falar de relações familiares, enfim, é um livro que eu também tô bem curiosa pra ler. Já a Saraiva me mandou 3 diferentes livros, um deles foi o Você Entendeu Tudo Errado, que é uma espécie aqui, de segunda sinopse, de um orgulho e preconceito da atualidade. No caso, os 2 personagens principais são completamente opostos entre si. Acontece que quando eles se veem em uma situação de tragédia, eles vão precisar rever muita coisa, inclusive os próprios preconceitos, né, que um tem contra o outro, e é a partir daí que a história prossegue. Recebi também 2 livros importados. Esse que ainda vai ser publicado pela Galera Record é o The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Aqui a gente vai ter um young adult de época. Aqui a história se passa, né, em meio à Inglaterra do século XVIII, se eu não me engano, em que o protagonista, que é filho de um nobre, ele precisa, né, assumir a posição dele como nobre e tudo mais, só que pro horror, né, do pai dele, ele passa o dia normalmente bebendo, flertando, e ele consegue convencer o pai que antes dele assumir as funções dele, ele vai fazer uma viagem pela Europa, vai fazer um tour pra poder ali aproveitar melhor a vida dele, e ele vai fazer isso acompanhado do melhor amigo dele, por quem ele tem uma quedinha. Outro livro que eu recebi é o primeiro de uma trilogia, e é aquele que já foi publicado pela editora Globo. É o Mad, que aqui saiu como Louca, que é a tradução, né, literal dele.
Eu achei muito legal essa contracapa dele, porque ela vai trazer todas as capas, né, da trilogia. Aqui no caso, então, a gente vai ter a história de uma protagonista que tá com uma vida ferrada, ela odeia a vida profissional dela, ela tá mal na vida amorosa, ela basicamente passa o dia inteiro dela bebendo. Acontece que ela tem uma irmã gêmea e essa irmã gêmea tem uma vida perfeita. A irmã gêmea dela, de vida perfeita, propõe que elas façam uma troca por um dia porque ela precisa se libertar um pouco, né, dessa pressão que o marido impõe pra ela, essa pressão de vida de mulher casada, de mãe e tudo mais. E aí quando elas fazem essa troca, a irmã da vida perfeita acaba morrendo e é nesse momento que a irmã dela, que tem a vida ferrada, vê a oportunidade de mudar completamente de vida. Antes de eu passar para as minhas comprinhas, eu vou só mostrar um presente que eu recebi, que foi o Poirot Perde uma Cliente, da Agatha Christie, que foi um presente que eu ganhei da Duda, do Book Addict. Eu tô cursando uma matéria da Agatha Christie na faculdade. Esse daqui é um dos livros que eu vou precisar ler, então. E quando eu comentei com a Duda, porque ela ama a Agatha Christie, ela me disse que tinha esse livro extra, né, na casa dela, então ela me enviou. Duda, muito obrigada. Assim que eu fizer a leitura esse mês também, em breve eu conto pra vocês o que eu achei do livro. E aí, passando pras minhas compras, né, um dos livros que eu comprei, que foi pra essa disciplina, foi o Assassinato de Roger Ackroyd. Já li, adorei o livro, ele realmente tem um final extremamente surpreendente, em breve eu conto mais sobre ele. Outras comprinhas, né, que eu fiz pra faculdade, mas aí no caso pra minha disciplina de literatura brasileira, um deles foi o Yaya Garcia, do Machado de Assis, que é o último livro, né, considerado dessa primeira fase do Machado de Assis, que ainda é dada como uma fase romântica, mas que já tem ali os indícios da fase mais realista dele. Outra compra, então, também foi os 50 contos de Machado de Assis, que vai reunir 50 célebres contos, né, do autor, e que eu também comprei pra fazer a leitura. Por enquanto, só li um dos contos, né, que estão aqui pra disciplina, ainda vou ler outros, mas enfim, vai ser um daqueles livros que eu vou ler pouco a pouco, não vai ser algo que eu vou pegar e ler tudo de uma vez. E aí, as últimas coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu só vou mostrar por cima, porque eu já fiz vídeo de unboxing, né, delas assim que eu recebi. O vídeo, né, desse unboxing eu vou deixar nos cards aqui pra vocês conferirem. O presentinho que eu ganhei foi o Minha Estrela Favorita, da Susan Elizabeth Phillips, que é o primeiro livro, né, dessa autora publicado no Brasil, aqui no caso pela editora Gutenberg. A Gabi, que me enviou, disse que essa autora favorita dela de Chick-Lit, e por saber que eu gosto muito do gênero, ela acabou me enviando por isso. Já iniciei a leitura, tô adorando porque eu tô achando bem divertido. Vamos ver como vai ser, depois eu falo do livro com mais detalhes. E as comprinhas que eu fiz foi um livro e um box. O livro foi o Quando Eu Partir, da Gayle Forman, que tava com um preço bem em conta. É o primeiro livro adulto da Gayle, que até então só tinha publicado os Young Adults, New Adults. E o outro foi esse box, né, do Machado de Assis, que vai ter todos os romances dele e alguns contos selecionados. O box tá lindo, tava com um preço muito em conta, como eu já tava namorando ele, eu acabei então aproveitando pra comprar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários, né, quais desses livros chamaram a atenção de vocês, o que vocês já leram, o que vocês querem ler. Se vocês gostaram do vídeo, deixa também o curtir pra ajudar na divulgação, que isso me ajuda muito. Então curte, compartilha com seus amigos, e se você for novo no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, e me acompanha também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã!